Meu nome é Elika Takimoto, eu sou professora do Cefet Rio de Janeiro. Eu tenho algo importante para falar com você. Precisamos estar bem informados nesses tempos esquisitos. Que a nossa democracia está sob fortes abalos não é uma novidade. Eu quero apontar, no entanto, a sujeira que está sendo feita em plena pandemia. Para além de termos um chefe de nação que não valoriza a vida dos brasileiros, um ministro da saúde que é trocado no olho do furacão e o atraso do pagamento da renda básica emergencial. Nesta semana foram nomeados de forma ilegal reitores pró-tempore nos institutos federais do Rio Grande do Norte e no de Santa Catarina. Nós acompanhamos quase sem acreditar narrativas dolosamente fabricadas por interventores que flertam com movimentos autoritários que tentam macular os processos democráticos vivenciados na rede federal de educação profissional e tecnológica. Eu preciso observar que o Cefet Rio de Janeiro, desde agosto do ano passado, está sob intervenção federal. Foi aberta uma sindicância a qual não tivemos nenhum acesso. Tomando essa sindicância como base, justificaram a não homologação do nome do Maurício Mota como diretor-geral que escolhemos de forma democrática, como sempre foi feita na história dos Cefets. Na ocasião, pedimos socorro e apoio à sociedade, alertando que essa medida autoritária não seria pontual, já que o Cefet Rio de Janeiro, pela importância e alcance que tem, sempre foi uma vitrine para as demais instituições educacionais neste Brasil. No nosso caso, tivemos acesso à tramitação do documento e soubemos, porque é domínio público, que ele foi entregue no dia 21 de fevereiro deste ano para o fechamento do relatório. Ou seja, a sindicância foi finalizada e o relatório colocado no sistema. O documento encontra-se na corregedoria do MEC. O resultado não foi publicado e os interessados, salvo melhor juízo, não possuem acesso ao relatório da sindicância, descumprindo assim o princípio da transparência. O silêncio administrativo, assim como a inércia nessa administração que envolve esse processo, acarreta prejuízos consideráveis à instituição, que continua com uma gestão provisória, sem poder traçar os rumos do seu futuro. Enquanto eles enrolam para nos dar uma resposta, o diretor pró-tempore vai colocando pessoas em funções de direção sem ter legitimidade para isso, como a gente pode testemunhar com as mudanças das direções internas ali no Cefet. O ambiente dentro do Cefet Rio de Janeiro, que sempre foi saudável e propício para uma nova produção, ele está muito árido. Não há como ficarmos felizes também sendo vítimas de uma medida antidemocrática como essa e lidar com uma denúncia sigilosa por tanto tempo, não é mesmo? Nunca na minha vida, desde que entrei no Cefet, há mais de 10 anos, eu vi colegas tão desanimados como vejo agora. E bem se sabe a necessidade da tal da felicidade para a realização de bons trabalhos, não é mesmo? Vamos agora ver o que aconteceu no Instituto Federal do Rio Grande do Norte e no Instituto Federal de Santa Catarina. Eu pretendo explicar para vocês o absurdo disso. Eu peço atenção e que espalhem essas informações para que a sociedade tome ciência da gravidade dessas medidas. Mais uma vez, isso não é um problema somente do Cefet Rio de Janeiro e agora desses IFs. Se está acontecendo algo nesse nível aqui e se a gente não se manifestar, tenha certeza de que cedo ou tarde você, de alguma forma, também será atingida. É urgente que a sociedade se mobilize para que as leis sejam respeitadas. Esse é o mínimo que estamos pedindo. A presente análise que trago agora visa trazer argumentos irrefutáveis para as nossas comunidades com o intuito de rebater argumentos pueris trazidos pelo MEC e seus interventores. A Lei 11.892, publicada em dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e criou os 38 institutos federais existentes no Brasil e determinou a estrutura organizacional e suas formas de provimento. Recentemente, o presidente da República editou uma medida provisória de número 914, publicada em 24 de dezembro de 2019, que dispôs sobre o processo de escolha dos dirigentes das universidades federais, dos institutos federais e do Colégio Pedro II, revogando importantes dispositivos de lei, inclusive os que tutelam a escolha dos dirigentes dos IFs. No entanto, vejam bem, no artigo 11 estabelece que o disposto nessa medida provisória não se aplica aos processos de consulta cujo edital, em conformidade com a legislação anterior, tenha sido publicado antes da data da entrada em vigor da medida provisória. Então, essa inflexão nos remete novamente à lei de 2008, pois é a norma aplicável aos processos de consulta realizados no Instituto Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto Federal de Santa Catarina, visto que as respectivas datas de publicação dos editais se deram antes da entrada em vigor da medida provisória, percebem? A publicação do edital, tanto do IFRN quanto do Instituto Federal de Santa Catarina, se deu em setembro de 2019. Portanto, é absolutamente obrigatória a nomeação de reitores democraticamente eleitos pelas comunidades desses institutos, como se verifica no arcabouço legal atinente aos processos eleitorais. Ainda assim, o MEC encaminhou ofícios aos institutos federais informando a designação dos reitores pró-tempore, ou seja, interventores,
nos termos da malfadada MP 914/19. Vale frisar: da análise dos autos do processo de consulta eleitoral desde seu início até sua homologação, não se verificou nenhuma irregularidade processual. Para todos os lados que analisamos, seguindo todas as regras e leis da nossa Constituição, é absolutamente necessária e obrigatória a nomeação dos reitores eleitos por suas respectivas comunidades. Mesmo que houvesse qualquer dúvida acerca da aplicação da medida provisória 914, ainda assim as designações dos interventores seriam nulas, de pleno direito, pois a motivação do ato administrativo é viciada e não encontra amparo algum no ordenamento jurídico pátrio. Assim, diante dos argumentos expostos, nós firmamos a convicção de que os atos ministeriais que designaram os interventores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto Federal de Santa Catarina e também do Cefet Rio de Janeiro são viciados e merecem reparo judicial imediato. Essas pessoas que não têm menor comprometimento com a educação neste país estão encontrando nessa pandemia um ambiente confortável para continuar agindo com arbitrariedade antidemocrática. Qual seria o interesse por trás disso? Vale observar que o interventor nomeado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte é filiado ao PSL. Essas pessoas afrontam as nossas comunidades e o ordenamento jurídico brasileiro. Não nos calaremos e faremos de tudo para que essa sujeira seja exposta para toda a sociedade. Estamos juntos e juntas nessa luta.